Christian Mendes é teólogo cristão e publicitário. E nós conversamos desde a obrigatoriedade do dízimo até filmes dublados. Tirem as crianças da sala porque tá começando Solto o Podcast. Tem muita ginga, né? Porque o pessoal aqui é muito mais descontraído. É um pessoal solto, liberal. Solto do quê? Fala galera, está começando mais um Solto Podcast. Solto Podcast. Estamos aqui com o nosso querido amigo Christian Mendes. Figueiredo. Qual é, loucão? Um pouquinho mais rico só. E aí, Cris? E aí, gente, olha, é um prazer estar aqui. Matheus, você e Igor, cara, sou suspeito, porque é uma amizade que já tem aqui alguns anos, né? Deve ter uns 2, 3 dias. Não mais. Tem aqui uns... Mais. Tem uns 10 anos, mais ou menos? Cara, 10 não, mas é por aí. Então, assim, não sei. Contigo é desde a época da escola, mas assim, Matheus é uns 7 anos já. Por aí. Uns 7, então assim, sou suspeito a falar e esse projeto, assim, tem se destacado. Eu sei, cara. Tá bombardeando lá, bombando o direct do nosso Instagram. Nude pra caramba. 2 milhões de seguidores tem um monte já, de nude 3 milhões já, de velho. Eu views. recebi muito nude, porque tem uma moça que faz unha, pé e mão, e ela tem um esmalte lá nude. E ela quer vir mostrar, eu falei, não mostra esse nude aqui. Mas enfim, e aí, cara? Hoje E aí, gente, fui surpreendido por esse convite. Foi nada, cara. Ué, já Mas tinha eu vou te falar, é uma coisa assim, é um prazer, sério mesmo, não é puxação de saco aqui não, é um prazer O prazer é nosso. estar aqui. Apresentando o Christian. Christian é um baita amigo nosso, mas ele também é teólogo e é presbítero de uma igreja evangélica. Isso. E é um filósofo, na verdade, né, Christian? Sei. Então, nossa conversa não é que vai ser pautada em relação à igreja. A gente Não pode... Sou publicitário pode conversar também. outras paradas. Sou Tu é publicitário. publicitário também. É. E tu já fez algo, tipo assim... Tu faz essa comercial tipo Cabeleleila Leila? Tu faz comercial, tipo, sério. Olha, vou te falar uma coisa. Matheus trabalha com isso, sabe como que é? Às vezes você faz um vídeo profissional, faz um trabalho super bem feito, mas vem lá o cliente e fala, não gostei disso aqui não, bota isso daqui. Aí o cliente vai mudando. Quando você vê, Virou um comercial virou de televisão... um cabeleireira Leila. Isso aí. É impressionante. Você Vira aquele comercial de TV local, né? tipo, bem assim... Tem como falar na frente lá da loja? Estou aqui hoje. Boa tarde. Tipo, uma coisa que eu percebo que algumas empresas hoje em dia adotam é você olhar para uma outra empresa referência e você querer imitar exatamente como que a outra empresa está fazendo o trabalho. Se deu certo, vai dar certo Deu também. certo, vai dar certo também. Só que o problema é quando você quer imitar algo com a qualidade péssima. Aí você vê uma logo assim... Tem uma logo num lugar aqui fora que não é nem logo. Ele pegou vários cartazes e escreveu o nome da loja, os preços e colou isso na fachada. E é assim que a gente às vezes vai lidando com o cliente que acha que isso é legal, que isso vai gerar clientela. Então, assim, é um pouco difícil. Cada cliente vai pedir de uma forma diferente, né, cara? Então, tu É. vai ter que... Tem que ter paciência e respeitar. O cara que trabalha com publicidade, ele tem que ter criatividade? Tem. Mas é muito baseado naquilo que o cliente também quer, né? Então, A gente tem que respeitar o que o cliente também quer, não tem jeito. mas é bom dar pitaco pra mostrar Não, que sua sim. visão tá Claro, tá dentro do equivocada. mercado, né? Mas, cara, já que você apresentou ele como teólogo, presbítero, e a gente do nada engajou na conversa de publicidade, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que está no meio da igreja hoje, as igrejas também têm ações de marketing ou não? Sim, tem. Para engajar, para chamar? Sim. Patrocina uma publicação de igreja? Isso é muito comum hoje em dia. Porque eu acho que, assim, todo lugar, todo ambiente tem isso. Isso é habitual. Vamos dizer que você, é como se fosse você ter disponibilidade de anunciar na Globo qualquer negócio seu de uma forma mais barata. É o Facebook e o Instagram. Hoje em dia, com valor menor, você consegue patrocinar um conteúdo, anunciar e por um valor que seja assim, bem
bem pequeno. Então, Bem barato. Né? então assim, eu acho que isso é até estratégico. Às vezes você tem o intuito não é anunciar a palavra de Deus, uma igreja. Eu também acho. Então, se você estiver Porque ali patrocinando para dentro poder... de uma igreja, você tá anunciando para 50, 100 pessoas. Sim. Ali você, dentro do Facebook, você anuncia para 5 mil pessoas. Né? Eu tô falando 5 mil dentro de um E por um nicho valor muito específico. pequeno. Por um valor muito pequeno. Há quanto tempo você é teólogo? Uns 3 anos e meio. 3 anos e meio formado em teologia? Isso. Mas se interessa pelo assunto há muito tempo. Não, muito tempo. Já, na verdade, a gente... Pô, obrigado. Obrigado. Na verdade, a gente... Obrigado, Roberto. Dá um tchau ali. Esse cara aí, olha, outro também que eu conheço, ó. Milano. Miliano. Eu quero fazer um desafio pra você. Ih, ó. Quanto tempo você tá na igreja? Desde 2011 para 2012. Então por você aí. tá há quase 10 anos aí na igreja. 10 anos. 10 anos mais na 10 igreja, anos, teólogo há 3 anos e Presbitério. meio. Eu quero Presbitério, saber, uns cara, se você consegue 4 anos, transformar por aí. aquela água ali num vinho que a gente fez aqui especial da A gente, igreja. na verdade, ó, pra quem tá vendo, a gente fez aqui em homenagem ao Christian, que é um teólogo, presbítero. Vamos lá. A Vamos gente fechar os trouxe olhos. As pessoas. A gente trouxe aqui. Isso aqui é a nossa Santa Poxa Ceia. vida. Não é uma santa ceia, mas é uma ceia. Se tivesse 5 pães e 3 peixinhos, até dava. Mas... Se eu falar que pode ser blasfêmia, qualquer coisa tu me corrige. Porque José, tudo que eu falo, pessoal. Inclusive, vocês é blasfêmia. botaram aqui um púlpito pra mim pregar, né? Mas foi exatamente pra tu pregar, velho. A gente botou o contrário. Vocês botaram o contrário ainda. Foi mal. Isso aqui é pra ofertar isso aqui? Isso aí, cara. Esse daqui A hora... cabe tanto cartão de crédito. Cartão de crédito aqui, mas ó, tem que ser com a 100, hein? Tem Se que ser com fosse a assim, Senão não vale. Ah, E uma nota bem comprida de 100, ó. você, A nota de 200 é curtinha. você que quer anunciar aqui no Solto Podcast, saiba, o seu cartão cabe aqui, a sua nota de 100 cabe aqui. Esse é o nosso Púlpito. da oferta. Púlpito da oferta. A gente não vai falar o nome das empresas porque não é anúncio, na verdade, é oferta. Mas vamos Então, lá. Vocês dão O dízimo desafio, do vai que lá. vocês ganham no YouTube? Oi? O quê? Dízimo. Vocês dão dízimo, agora vai Não, dar. deixa, daqui a pouco Agora a gente vai dar. perguntar sobre dízimo. Mas eu não sei o que é dízimo isso aí. Vamos transformar água em vinho primeiro, Vamos. depois a gente fala de dinheiro. Vai lá, Christian. Isso aqui é a água. Isso aqui é o quê? É vinho mesmo? É. Isso daí não é Isso é vinho. suco de uva integral, né? Porque na igreja não pode ter vinho, né? E isso Pode ter aqui é água. Se eu trago Gente, vinho mesmo pra tu beber, aí tu não Ó. ia querer beber, né, velho? Peraí, vamos fazer a aqui parada vai aqui. aparecer um- vai- Atenção, vamos falar. Atenção para a transformação, água e vinho aqui. Primeiro vamos botar água aqui. Pera aí. Ó, e vai fazer comercial da... Pode falar a marca? Qualquer coisa, velho. Teresópolis. Da Teresópolis. sei lá. Não, pode falar mais. Olha, Teresópolis, por favor, patrocine. Primeira água, calma aí. Vamos mostrar pra câmera. Primeira água. Não vamos mostrar aqui que aqui é um símbolo de uma cerveja, não precisa mostrar disso. Foi sem querer. Por enquanto ainda não estão pagando. Aqui é uma água, tá todo mundo vendo que é uma água. Então agora ele vai transformar. Vinho. A gente faz um jogo de câmera aqui rapidinho, Christian. Brincadeira. Olha, tá. Ei, quebra, Christian. Nem bebi o vinho ainda. O maluco tá já igual o Dado Dolabella, vai começar a quebrar a mesa. Some daqui, Ó, meu. eu sou meio enrolado com isso aí. Vamos. Cadê o água? A água tá aqui, ó. Então vamos lá. Vai virar vinho. Vai fazer montagem ou não? Não, vamos fazer isso agora. Fazer um efeito. Imagina, velho, a gente abre o olho quando vê vinho. Aí vocês olham. Não, mas... Gente, será que vocês. Não. Aí tem que misturar agora, pô. Ih, mas tem muita água aqui, peraí. Não, vai dar errado isso. Vai dar errado isso. Já transformou água em vinho, já. Já transformou. Isso aí, só dá... Não. Pode beber isso aqui? É lógico que nós vamos Esse beber. suco de uva? Lógico que nós vamos beber. Isso daí foi só pra quebrar um gelo. Ministrar a ceia aqui pra vocês. Você pode Existe- comer o pão. Vamos ministrar a ceia agora? Você pode Fecha comprar... os olhos. Vai lá, ministra assim, então. Tô brincando. É, Isso é pra beliscar mesmo? Pode beliscar? Beliscar é só pra quebrar o gelo, cara. belisca não, pode comer. Pode comer. É pra comer, Beliscar é só pode beliscar. comer se você quiser. Então a gente trouxe especialmente pro convidado. Olha, eu pra cheguei. Achei que eu ia ser recebido com Coca-Cola, É, com Ruffles, isso. com Cheetos. Isso. Pô, Eu sou recebido com pão francês Ou seja- dormido.
mofado ainda. E suco de uva. E o resto de suco de uva que sobrou do ano novo. Pra tu ver, cara. Da cesta de Natal do ano novo. Pra você ver que você não é qualquer um, cara. Olha o trabalho que a gente teve. Inclusive, pelo tempo, isso daqui já realmente já virou vinho mesmo. Já virou vinho, exatamente. Ele falou que se fosse vinho, não poderia beber por causa da igreja. Existe igreja que é liberado beber o vinho na ceia? Com álcool? Então, pelo que eu sei, por exemplo, na católica, o padre, quando ele toma... posso estar falando uma besteira, mas antigamente, quando o padre ele ministrava a Santa Ceia, ele tomava de fato vinho. Por isso que ele fala... Ele fica meio já fica meio... O padre se for coroa, ele vai estar... Não, mas aí, baseado na parada séria mesmo. Então, existe alguma igreja, não só evangélica, mas alguma, igual tu falou. Olha, que eu conheça, as igrejas evangélicas em geral, aqui no Brasil pelo menos, tomam o suco de uva. Agora, se a gente for para a igreja primitiva, aí a gente vai para um outro contexto. Igreja primitiva? A igreja primitiva seria a igreja contemporânea aos tempos de Cristo. A igreja primitiva, de fato, tomava o vinho mesmo, né? Só que, assim, eu creio que hoje, no contexto atual do Brasil, do nosso país, a igreja evangélica não tem muito essa liberdade para ministrar a ceia com vinho. Por quê? Porque aqui no Brasil, cara, virou algo banalizado. Se a gente for ver, nós vamos ver que a cultura brasileira de bebida é uma cultura, assim, literalmente depravada. A galera não sabe. Pra ficar bêbado mesmo. O pessoal não sabe nem tomar vinho. Se você conversar com sommelier, cara, isso daqui já é muito vinho. Assim, é uma quantidade, assim, bem pequena mesmo. Aqui no Brasil, a galera toma vinho pra matar uma garrafa num dia. Pra cheirar, sommelier pega, cheira, depois que toma um golinho. Exatamente, tem todo um processo. Aqui no Brasil que a galera toma vinho pra poder encher a cara. Claro, eu tenho um amigo meu que... Uma vez ele tava tomando vinho perto de mim, aí eu tava zoando ele e falei, cara, vocês não sabem tomar vinho. Porque vinho, se você for tomar nessa quantidade, tu nem tá sentindo o gosto do vinho, tu não tá nem apreciando o gosto do vinho. Você vai estar sentindo o gosto do álcool. Então você acha que, tipo assim, por isso que as igrejas hoje não permitem que as pessoas bebam? Porque não tem limite. Não tem limite. Se você falar, não é pecado tomar vinho. Por que acontece? Vamos lá. Já que é para entrar na polêmica, vamos entrar na polêmica. Bebida alcoólica é pecado? Bebida alcoólica é pecado? Na minha concepção teológica, não é. Porque Cristo tomou vinho. É uma bebida alcoólica. Mas assim... a gente pode entender... Existem teólogos que vão dizer que não, o vinho não tinha álcool. Eu acho isso balela. Não tem nada a ver. O vinho tinha álcool, sim. Alguém tem que botar o celular no mudo. Hein? Então são várias vertentes, no caso? Então, vamos lá. Jesus, ele tomou vinho alcoólico. Tanto que quando lá na festa, quando ele multiplicou o vinho, o sommelier da época, digamos assim, disse, olha, esse daí, de todos os vinhos apresentados, não é? É o melhor. Ora, faz sentido ele falar de todos os sucos de uva, esse tangue aqui é o mais gostoso. Faz sentido? Não faz sentido. E assim, a gente estuda a teologia judaica da época, o contexto da época histórico, o que tinha no casamento era o vinho que dava alegria, logo era o vinho com álcool. Então assim, eu entendo que para o contexto da época era comum, mas para o contexto atual, cada região é diferente. Então, assim, no Brasil, só para concluir a linha de raciocínio, no Brasil, a gente tem uma visão onde bebida alcoólica, o camarada pega uma garrafa de vinho para encher a cara e ele toma tudo no mesmo dia. Cerveja, o cara toma uma atrás da outra até ficar redondo. Desce tão redondo até ele ficar... Então não pode fazer comercial. Até ele ficar redondo. Então tem bebido muito, com todo respeito. Já tá ficando olha a barriga aí, ó. Tô ficando redondo. Barriga de chope. Tu sabe que crente come muito e... Mas, por isso que fica gordo, não é porque bebe. Mas olha só. Se o vinho da época não era pecado, por que hoje em dia vai ser? Aí a gente entra no contexto atual. Paulo fala sobre as carnes sacrificadas a outros deuses. O apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: se você for comer uma carne sacrificada a outros deuses, ainda que os ídolos nada são, mas levando para o contexto atual, você está lá passa por uma encruzilhada, vê um frango abatido, e aí você está com fome,
Aí você vai comer aquele frango. Paulo fala assim, cara, isso daí, tranquilo. O problema é você comer e aquilo te escandalizar um irmão seu. Por quê? Na época, as carnes que eram vendidas nos mercados, alguns comerciantes ofereciam essas carnes a outros deuses, a deuses pagãos. Então, Paulo vai falar, olha, não tem problema nenhum você comer uma carne que um comerciante ofereceu, porque os ídolos nada são. Mas o pecado está em você comer e aí fazer o teu irmão pecar. Então, o pecado... Fazer o teu irmão se escandalizar com aquilo. Então, o pecado da bebida não é você beber, é você fazer escândalo. 2 pecados. Você se embriagar, porque tem uma diferença entre beber vinho e se embriagar com vinho ou com qualquer outra bebida alcoólica. Uhum. E isso eu falo das fermentadas. As destiladas, cara, eu não sou a favor de nenhuma. Destilada em qualquer lugar do planeta. Porque ninguém fala assim, eu vou apreciar uma vodka aqui. O pessoal fala, vou apreciar uma vodka, eu vou encher a cara de vodka. Mas na Rússia, nego aprecia a vodka. Mas assim... eu acho que assim como a cerveja e como o vinho, tem como apreciar uma vodka e ficar tranquilo? Não, sem ficar bêbado, não. É muito difícil. Mas igual, tem lugares... A bebida destilada, o teor alcoólico é maior. Igual a própria Rússia que nego bebe pra esquentar. Igual, tem lugares lá que são menos 10 negativo, menos 20 negativo, e aí o pessoal toma essa bebida destilada. Não, beleza. Mas aí a gente aplica de novo ao contexto do Brasil. Entendeu? Que você tá se baseando no nosso contexto. Uma vez eu estava conversando com um pastor e ele falou que ele foi numa conferência na Alemanha. E aí ele estava numa conferência na Alemanha, mais de 1000 pastores renomados, conhecidos, conferência assim, com pessoas conhecidas mesmo. E terminou a conferência, um grupo de pastores foram lanchar numa cantina, foram todo mundo, assim, teve um momento de comunhão. Chegou lá, ele no meio ali, ele olhou e falou, cara, o pessoal, todo mundo tomando chopp. Só eu que olhei e falei, gente, o pessoal desviou? Por quê? Porque ele olhou com a mentalidade... daqui. Exatamente. Na Alemanha, o chopp é como se fosse um chá. Como se fosse um café. Eles tomam quente, na verdade. Eles nem tomam gelado. Nos Estados Unidos mesmo, é comum você ver, por exemplo, o desenho do Homer Simpson. Ele vai lá no mercado, compra cerveja, não tá na geladeira, já percebeu isso? Ele chega em casa, abre e toma quente. E depois vai no culto. O Homer Simpson vai no culto? Vai, pô, lógico. Nunca vi, não. É verdade. Ele vai reclamando, mas verdade. É verdade. Vai puto, é verdade. Vai sempre no culto. Mas assim, é o contexto nacional que a gente tem um certo cuidado. E de fato, por exemplo, se a gente tá num lugar e eu tô pregando numa igreja, num púlpito. Tô aqui no púlpito. Aí amanhã, no Brasil, onde as pessoas dizem e pensam que bar é o quê? A gente já remete Não, a gente já remete a galera já... De fato, é verdade, gente. A galera tá enchendo a cara. Dificilmente você chega no boteco e não vê a galera enchendo a cara. Então, assim... tudo, não tudo é compatível. Gera escândalo. Tudo tem um percentual de pessoas que não fazem. Só que a gente generaliza um certo tipo de coisa, porque, no geral, existe uma gama de pessoas que vão ali pra se embriagar, de fato. Agora, assim... Agora, se tudo é pecado, eu trouxe um presente pra tu. Olha aí. Eu tô com vários. Eu quero ver se tu vai ter coragem mesmo. Fecha os olhos. Meu Deus. Vai. Christian. Eu quero ver se tu vai Come ter não, coragem de Christian. Come não. Come não. Quer dizer, Esses caras são muito vacilão. Eu errei. Come, Christian, dá nada não. Come, dá nada não. Inclusive. Já que a gente tá falando de pecado, a gente trouxe esse presente pra tu. Cara, isso aqui é cara de Mateus, né? Não isso aqui Ih, teu. tu errou. Nossa, uma cobra preta ainda. Mas tu vai comer, mano? Vai comer maçã? Parece que tá queimada. Olha só. Tu vai comer a maçã? Amazônia, né? Amazônia queimou. Olha que sinistro. Em cima do púlpito ainda. Caraca. Não, tira essa maçã. Sinistro, hein? Tira essa cobra de cima do púlpito. Aí o pessoal vai falar que é blasfêmia mesmo. Aí vai, come a maçã. Quero ver se vai ter coragem de comer a maçã. A maçã eu não como, não. A maçã eu deixo pra Eva. Deixa pra Eva. Aproveitar que ele falou Inclusive, né? Inclusive. Fazer um comentário, talvez um comentário até um pouco infeliz, mas hoje eu estava lendo no Instagram, vou tentar lembrar o que eu li,
mas um pastor falou assim, cuidado com que uma mulher pode te oferecer, porque da primeira vez que o Adão aceitou, ele levou a humanidade pro declínio. Feminismo agora caindo de pau Morri em de cima rir, de né? Cristo. Isso não fui eu que disse. Outra coisa. Só pra dar um gancho aqui no que ele tava não falando. fui eu que disse isso, isso Teve eu uma- li. Não, você leu, tudo bem. Lembrei Mas tá da piada que eu li reproduzindo, hoje. Teve uma hora que ele falou que se deixasse a cobra ali seria blasfêmia. O que é blasfêmia? De fato. Porque Então. a gente não pode falar nada que você fala blasfemando contra Deus. E aí, cara, eu sempre fui ensinado que blasfêmia é quando você ofende a Deus. Aham. E eu não consigo imaginar eu fazer uma piada e Deus falar, pô, Matheus, agora viajou. Vacilão, velho. Vou jogar um raio na cabeça dele. Agora ele foi longe demais. Agora eu vou ter que dar uma Não co- doença nele pra Não ele morrer. consigo imaginar ele Ao chateado. mesmo tempo que o pessoal fala... Ó, blasfêmia mesmo. É Jesus, ó. Pode ser, vai quebrar meu celular. Mas ao mesmo tempo que o pessoal fala de blasfêmia, que é um pecado imperdoável, fala que não existe pecadinho e pecadão. Então, por isso que é minha dúvida. Vai, fala aqui. Então, vamos lá. É um texto bíblico que diz, Jesus do nada, ele fala assim, olha, os fariseus começam a julgar ele, e aí falam que ele estava fazendo milagres em nome de Beelzebu. Ou seja, em nome de Satanás ele estava promovendo aquilo que ele estava fazendo, segundo os fariseus da época. E aí no contexto, Jesus ele fala assim, olha, todo pecado é perdoado, menos o da blasfêmia. Nesse contexto interpretativo, existem também diversas interpretações, mas assim, a que eu mais creio é o seguinte, os fariseus nesse contexto estavam de fato rejeitando quem Jesus era. Estavam negando quem Jesus era. Segundo a teologia cristã, só existe um meio de ser salvo, que é através de quê? De Cristo. De Cristo. Se existe somente um meio de ser perdoado, de ser salvo, de ser remido, e esse meio é através de Jesus Cristo, logo, se eu negar Jesus Cristo, eu vou estar fazendo o quê? Blasfemando. Não, vou estar recebendo, vou estar negando o perdão. Então, eu vou estar cometendo o pecado imperdoável, porque não tem como ser perdoado se eu não aceitar a Cristo. Você está entendendo? Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é você negar, segundo a minha interpretação, é você negar a obra do Espírito Santo na pessoa de Jesus Cristo. É você, de fato, negar o que Jesus fez e você falar, eu não aceito Jesus. Segundo a visão teológica cristã, essa é a blasfêmia. De acordo com algumas, com uma vertente de algumas. Né? Existem pessoas que falam assim, blasfêmia contra o Espírito Santo é você xingar o Espírito Santo, é você, de fato, xingar a isso daí eu Deus. já ouvi. Então, assim, inclusive... Então, no caso, seria negar a Cristo. Negar a Cristo. Negar o que Cristo fez. Se está blasfemando. Por isso que quando Jesus olha para os fariseus, fala assim, olha, vocês estão negando o que o Espírito Santo está atuando através da minha pessoa. Tu acha que uma Então, pessoa isso que é um está pecado. negando a Cristo, tipo assim, uma pessoa que... uma pauta que existe muito, igual eu fiz uma tatuagem há pouco tempo. Uhum. Uma pessoa que faz uma tatuagem, ela está negando a Cristo? Não. Ela tá acho que não. Tu Só acha se a que tatuagem for assim, eu nego a Cristo. tiver escrito, eu nego a Cristo? Tipo Mas, tipo isso. assim, porque existe muito, tipo assim... mas você não é só falar que está negando a Cristo, mas você tomar certo tipo de atitude Então... que está negando a Cristo. Você não está mais aceitando a Cristo na tua vida porque você está tomando certo tipo de atitude. No caso, é falar que eu nego a Cristo, então. Não só falar, mas também, de fato, não aceitar internamente. Internamente, você está, de fato, negando a Cristo. Entendeu? Então, assim, negar a Cristo não é somente falar, mas é também você, de fato, não aceitar, sentir, não quero Cristo. Eu conheço pessoas que, assim, todo respeito, sabe, ao ateísmo, àqueles que se professam ateus, mas, assim, eu conheço tenho um amigo, um colega que ele, de fato, fala, cara, não quero Cristo, não quero Deus, não quero nem saber, ainda que ele exista, eu não quero. Então, assim, segundo a teologia cristã, é como se ele estivesse blasfemando. Mas eu respeito a atitude dele. Isso é com ele. Eu não posso tomar as dores dele e falar, não. Então cara. não seria com, tipo assim, uma A gente atitude, igual eu falei, tipo assim, de você
vou denegrir o meu corpo, vou fazer isso com o meu corpo. Não, tatuagem não é nada com blasfêmia, é outra parada. Não tem nada a ver. Mas tu acha que é Pecado? é pecado? Não, assim, na Bíblia não tem nenhum texto que proíbe. Só existe um em Levítico, que Porque diz para o não pessoal fazer marca no seu O pessoal corpo. inventa muito texto de Bíblia, Não, cara. vamos Aí tu lá. fala assim, da onde que tá escrito isso? Em Lev- Nem sei ouvir. Em Levítico vai dizer para não fazer marcas no seu corpo. Quando você lê o texto, se eu não me engano, um versículo antes ou um depois, tá dizendo para não aparar a ponta das barbas. Então assim, era pra o não camarada, exaltar ele não faz tatuagem, mas ele faz a barba com gilete. Aí. Existe um mal quando a pessoa lê um versículo, mas não lê um anterior nem um depois, né? Exatamente. E aí Mas ele e tira também tudo, tudo acho não que tem aquele negócio contexto. assim, isso não me convém. Qual o contexto Se de isso não Levítico? me convém, eu não vou fazer. Então, se isso me convém, eu vou fazer. Qual o Eu acho que contexto existe de muito Levítico? O contexto de Levítico é o seguinte: o povo tinha acabado de sair do deserto. Na verdade, perdão, o povo tinha acabado de sair do Egito. Os costumes do Egito estavam intrínsecos nos costumes do povo judeu que estava sob cativeiro, estavam sendo escravos ali há muito tempo. Então, beleza. O contexto da É época... o teu, filhinho. O meu é esse aqui. O contexto é do da- meu pai. Não tem problema. Os caras são vacilão. O cara não sabe nem dar uma entrevista. Os caras dão entrevista e botam o zap ali. Aí Não, a mulher, não vai demorar não, hein? Tem que trazer pão pra casa. Não. Sabe o que é? Nossa, não, o meu tá Eu no só tô mudo aqui. com o celular na mão porque eu tenho uma Mateus. palavra que eu tenho pra te perguntar uma Vamos parada. dizer que não é Patrícia já, trazer pão pra casa. Não é, cara. Eu deixo pão em casa. Desculpa, mano. Desculpa, Aí leva fala esse aqui, ó. Você tava falando Tô zoando. Não, é só pra guardar uma palavra do povo aqui. em Levítico. Então vamos lá. Eu falo isso porque a gente tem liberdade pra zoar mesmo. Eu sei. Mas vamos lá. Blasfêmia. Isso é blasfêmia. Tá Vocês negando estão ao podcast. blasfemando Você tá no... contra o púlpito do Senhor. Porque ainda não depositaram o dinheiro de vocês ainda, hein? Tô só vendo. Aqui Tem, ó. tinha. Enquanto o Christian fala, tinha que estar tocando um pianinho, um tecladinho. Gideão. Aquele fundo do Gideão, já viu? Vai lá, vamos lá. Vamos lá. Eu tava falando sobre o povo que tava O povo tinha acabado de sair do Egito. Os costumes do povo egípcio ainda estavam intrínsecos no povo, porque o povo estava sem identidade. Então Deus vai trabalhar duas coisas ali nesse contexto. Primeiro, ele vai formatar uma identidade para o povo. Todo povo antigo tem uma identidade. Na verdade, todo povo tem uma identidade. Se a gente for, por exemplo, falar assim, os próprios egípcios, você já começa a lembrar a figura do povo egípcio, certo? Você vai falar os romanos, já lembrou um soldado romano. Os gregos, vai lembrar alguém com aquelas Hércules. túnicas. Mas alguém, sabe, com aquelas túnicas, com a sandália. Por quê? Porque todo povo tem uma identidade. Isso é fato na história. Quando Deus liberta o povo, ele quer criar uma identidade no povo. Nesse contexto... quando ele libertou o povo lá do Egito, Exato, ele tá querendo criar uma identidade. Uma identidade. Nesse contexto foram criadas as leis mosaicas, os estatutos, tudo certinho, para o povo criar uma identidade e seguir um padrão. Por quê? Porque o povo havia se perdido no meio da escravidão. O povo havia se perdido da originalidade. Eu acho que acaba que o povo já tinha criado uma identidade egípcia, né? Exatamente. Isso rolou muito sincretismo. Isso posteriormente vai voltar a acontecer de novo com o povo de Israel. E aí Deus sempre tem que estar trazendo de volta. Mas aí nesse contexto, existia uma cultura pagã onde se faziam marcas de outros deuses no corpo. E aí o povo possivelmente tinha esse mesmo costume, mas Deus não se agradava daquilo. Então é solicitado que o povo parasse de fazer aquilo. Por isso que é dito, não façam marcas no corpo. Não está dizendo que não pode fazer uma tatuagem. Só que no contexto da época não era nem uma tatuagem, Então o pessoal era uma tira, marca mais uma vez, o pessoal em tira homenagem a outros deuses. Um trecho fora do contexto para gerar um pretexto. Entendeu? Só que isso tá muito enraizado já na nossa cultura. Não, é mais fácil dizer assim, não pode beber nada do que explicar. Olha, se você tem dificuldade com bebida, se abstém, não pode beber para se embriagar e não pode beber para se escandalizar. É mais fácil explicar assim ou falar, não beba.
Mas, É mais fácil eu falar, não faça tatuagem, do que explicar o contexto. Uma passagem, não sei se eu tô certo, que é que Noé se embriagou. Sim. E aí ele entrou na frente dos filhos. E aí com quem Deus ficou bravo foi com os filhos que estavam rindo de Noé, não com Noé. Na verdade, Cão que vê ele lá, caído lá. Cão é o filho. Se tu falou cão, e tá aí me corrige, tá certo. É isso mesmo. O cão foi quem botou pra nós beber. Fez uma obra de cão com ele, né? Porque existe toda uma teoria que eu não quero entrar aqui, mas existe até uma teoria que vai dizer que o filho dele olhou pra Noé e se deitou com Noé, aproveitando que ele tava bêbado. Teoria. Mas assim, aí Noé acordou, ficou bolado e amaldiçoou o filho. Isso tá na internet, é verdade. Mas eu não tô dizendo que eu creio nisso não, tá, gente? Eu particularmente creio que porque na ele ali, ele zombou do pai, o pai não gostou dele, do que ele fez. Então, mas aí, e depois Deus ele não ficou repreendeu nem bravo o filho. com Noé porque ele bebeu, ele ficou bravo com o filho que tava... Exatamente. E a nudez de Noé. Eu ia falar da nudez porque eu vi isso no filme. Porque é uma vergonha, né? Não podia ver. Isso era uma vergonha pra época. Então, assim, é um contexto também que é um pouco... Existem algumas passagens que se a gente lê de voz... Assim, de voz alta, não, por alto, sem estudar, sem ler com cuidado, a gente vai interpretar de uma forma muito, assim, escassa e talvez aquilo vai dar margem pra gente criar até uma heresia. Heresia é algo que não está intrínseco naquele texto e a gente forçar o texto e criar uma doutrina em cima de um contexto ali. Eu vi uma entrevista, cara, que o cara era um pastor, não sei se você lembra disso daí, que o cara pegou a mulher do cara e aí falou assim... eu lembro. Assim, pega a mulher do próximo, pega a mulher e adultera, uma coisa assim. Isso aí o cara pegou a mulher do cara e o cara era pastor, aí chegou pro cara e falou assim, não... Isso tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Aí o cara, o repórter falou assim... Não, meu amigo, pega a mulher adúltera. Tipo assim, não é pega a mulher e adultera. E aí, então é a interpretação do texto. Mas isso não é nem uma questão de pontuação e acentuação, né? Então, mas aí o cara tem que ser muito burro também. Ele que não soube ler, eu né? acho que nem é questão de burrice aí, não. Porque se ele pensar... Também teve um mau caratismo ali também. Óbvio, o cara vai pensar claro assim, será que vai estar isso na Bíblia mesmo? Eu nunca ouvi falar. Ninguém nunca fez. Será que eu descobri um ouro? Porque, pô... Não, e eu fico imaginando o marido da mulher. Não, pastor, claro. Se tá na Bíblia, pode, claro, vai lá. Porque depois o cara falou depois no microfone, falou assim, cara, o pastor falou que tava escrito na Bíblia, assim, porque cara, isso é triste, né? Entrando nesse contexto, existe muito charlatão, cara. É. Eu tô falando assim, não tô dando minha opinião, não. Eu acho que, assim, existe muito charlatão em todas as religiões. Uma vez eu tava vendo um post que, tipo assim, falando de todas as religiões. O católico tem esse ponto, o cara da Umbanda tem esse cara aqui que também é safado, não sei lá, o cara é evangélico. Então, em todas as religiões existe um charlatão. Sem dúvida. Como existe em qualquer âmbito da sociedade, na verdade. Existe na política, existe na polícia, existe... Qualquer área existe um charlatão. E não vai ser diferente na igreja. Exatamente. E assim, isso se dá por conta por quê? Isso se dá em conta, a gente percebe isso a partir do momento que a gente entende que o ser humano é caído. O ser humano é caído, logo vão existir frutas podres no meio de outras. Então, assim, infelizmente é comum. Só que o problema é o seguinte, como as pessoas esperam da igreja algo muito límpido, muito perfeito, então, se tem um charlatão, as pessoas prontamente já começam a julgar todas as outras. Mas você não acha que o cara... Infelizmente. Você não acha que... Bota todo mundo no pacotinho, entendeu? Generaliza. Generaliza. Mas você acha que não tem mais charlatão? Às vezes eu acho que o cara que é honesto na igreja, até em algumas na política, ele é o desvio na curva. Na verdade, ele não é... Ele é a exceção. Ele é fora da curva. É como se fosse a regra já o cara entrar pra fazer... É igual política, né? Se o cara for honesto, eu não ele posso fala dizer assim, que a maioria... Eu não posso dizer que a maioria é assim, charlatão. Mas o problema é que os charlatões fazem barulho. Isso é verdade. E isso dá uma ligeira impressão de que a maioria não presta. Então, assim, eu não creio que a maioria... Cara, eu acho que a maioria é bênção. Mas, infelizmente,
Nossa, que evangeliquez, né? A maioria é bênção. Não, mas você tem que falar. Mas assim, Você falou que tá no teu a coração. maioria, cara, a maioria é igreja. Só que, infelizmente, no meio sempre tem uma Fruta que não podre. presta. Exatamente. Existe uma maçãzinha podre. Uma maçãzinha ali mordida. A gente como... Só que esses caras fazem barulho, cara. Desculpa te cortar, mas você pega um cara que ele tem uma mídia na mão, ele tem não sei quantas emissoras na mão dele, não sei quantas empresas de rádio, ele aluga o horário. Dono da Record. Eu não tô falando desse. Mas Mas enfim. Tem outro. Tem, ó. Tem vários. Existem Chapéu. vários. Aí você pega esses caras. Você pega esses caras e bota eles na mídia. Cara, é óbvio que eles vão fazer barulho. Eles têm poder, eles têm dinheiro. E os que são de fato verdadeiros, que não têm recurso, cara, não vai ter voz pra, sabe, encarar uns caras desses. Mas, assim, existem muitos pastores hoje em dia relevantes, que são, assim, homens de Deus e que fazem diferença. Cara, uma matéria que eu vi esses dias também foi de um casal de mulheres que eram homossexuais e montaram uma igreja. Existe uma coisa assim na Bíblia que não pode ou que pode? O que a Bíblia evangélica diz sobre um casal homossexual? Sei lá, eu não entendo muito bem. A gente não tá querendo te colocar em saia justa. Se você achar que não... Se tu achar que não Não. quer O que responder, acontece? tudo bem, tô falando só uma dúvida minha, entendeu? É dúvida que uma coisa que a gente sabe que tem alguma coisa ali pra explorar, mas a gente não tem a mesma capacitação que você de saber, enfim, a fundo o que tá dentro, o que não tá. Porque quando a gente chega e fala assim, tatuagem é pecado, a gente não quer polemizar, a gente Não, é uma dúvida, né? A gente tá É uma interessado. dúvida, na verdade. Tanto é que quando a gente começou a conversar, tu falou, pô, tem pauta? Eu falei, não tem pauta. Porque eu até posso É o que- acreditar que não é pecado, mas ter uma resposta embasada traz toda a diferença, entendeu? Então, vamos lá. Hoje em dia, existe uma confusão que é a seguinte, a confusão de você achar que é pecado e discordar com você odiar. Os pastores na mídia, hoje em dia, eles não simplesmente discordam. Eles pregam ódio. Eles pregam um ódio. Existe uma diferença muito grande. Porque, assim, eu posso discordar de um cara que está no bar bebendo. Mas Você tem ódio não dele. significa que eu vou odiar ele, que eu vou ficar querendo refutar ele a todo custo. É até contra os princípios da Bíblia. Né? Exatamente. Então, assim, eu o acho que que hoje o em maior- dia... o maior mandamento se você é amar o teu falar... próximo, se né? você, exatamente. Se você falar que discorda do homossexual, da prática homossexual, você já é taxado como um cara intolerante. Mas não é bem assim. Por quê? Na mídia, a gente vê uma série de discursos de ódio, não discursos de amor. Mas existe o discurso de amor, só que ele vem com um posicionamento. Eu não concordo. Existe toda uma interpretação bíblica que faz eu não concordar. Por exemplo, Paulo vai falar sobre o sodomismo, o Antigo Testamento vai falar sobre isso. Sodomismo, os sodomistas eram aqueles que tinham a prática de Sodoma. Sodoma era uma cidade que foi consumida pelo Senhor porque estavam tendo muitas práticas assim absurdas. E uma delas era o homem fazer sexo com homem e vice-versa, mulher com mulher. Que é Sodoma e Gomorra, né? Exatamente. Depois foram cidades E aí, destruídas, posteriormente, Paulo vai repetir isso, que não herdará o reino dos céus, os que são, ele vai listar, no meio ali tá os sodomistas. Então, assim, na época, teologicamente, não tinha homossexualismo, não tinha essa nomenclatura. Entendi. Aquele que praticava. Hoje em Malacói. dia tem um monte de coisa. LGBT, S. Meu irmão, Mala- meu irmão. Malacói, Não é você assim é que ele fala? Malacói. Cara, Malafaia, não é? Malacói não é do Malafaia? Malacói é o Felipe Neto falando pro Ih, eu fui Marco pior Feliciano. ainda. Marco Feliciano. Fui pior ainda, achei que era uma referência ao Malafaia. Malacói. Cara, o que acontece é o seguinte, existe uma diferença de eu falar isso do que eu chegar e falar assim, você vai pro inferno, porque eu não sei o que lá, não sei o que lá, e Deus... Cara, existe uma diferença onde eu falo, olha, eu não concordo. Se você perguntar o porquê de eu não concordar, princípio eu vou teu, explicar mas o porquê. Mas eu não quero que você abra a boca e engula a goela abaixo a minha teologia, a minha religião, a minha filosofia de vida. Existe uma diferença muito grande. O problema, novamente eu vou falar isso, é que as pessoas, quando olham e falam,
O cara lá discorda de um gay. Cara, não é porque o cara ele discorda que ele é um homofóbico, não. O problema é que a gente está confundindo uma discordância com uma intolerância. Então as pessoas que são intolerantes ganham mídia, infelizmente. Ganham mídia. E com isso... Tá ok? Não ia falar nada não. Mas ganham mídia. Ganham mídia, tá ok? Isso é um absurdo. Ganha até a caneta, né? Então, assim, existe uma diferença, entendeu? Cara, eu tenho muitos amigos homossexuais, eu respeito, amo eles e vice-versa, cara. A gente tem que ter uma zona de diálogo, sabe? É da mesma forma qualquer... Cara, eu discordo de um judeu que não aceitou Jesus, que não acredita que Jesus é o Messias. Mas significa que eu vou falar, você vai pro inferno, hein, tá ok? Não aceitou Jesus. Cara, tu imita bem o Bolsonaro. Ele não sabe da minha veia imitadora, não sabe. Não, daqui a pouco vai ter. Como é que é? Mas assim... Não, calma, espera, daqui a pouco... Mas assim, vocês estão entendendo? Pessoal de casa, vocês me entenderam? Então assim, existe uma diferença. Fica muito bonitinho ele falar pro pessoal de casa. Você está careca de saber aí, ó. Você aí. Maconheiro. Siqueira Júnior falando. Muito bom. Você aí, maconheiro, tá ouvindo o que Você que é gay, me entendeu, tá ok? Você vai morrer, hein? Antes do Natal. Christian, aproveita, a gente terminou esse assunto só pra... Eu acho que vocês entenderam a minha... Porque eu tenho mais uma dúvida, Meu entendimento sobre isso. Eu queria dizer até que as dúvidas que eu tenho, assim, elas não se conectam muito. E aí o papo fica meio... como a gente foi desse assunto pra esse? É só mais uma dúvida. Daqui a pouco a gente vai mais pra parte filosófica, que eu acho maneiro também. A gente fez aqui uma brincadeira com a Santa Sé, obviamente foi uma brincadeira. Claro. Eu jamais desrespeitaria, até porque eu já inclusive, estive... eu tava pensando em fazer isso aqui, ó. Cara, ficou igual o público do presidente. Ficou maneiro, cara. Não ficou? Eu acho que fica mais maneiro na frente do microfone. Assim? Visivelmente. Bota na frente do microfone, isso. Isso. Vamos! Paulo Guedes! Só que você vai ter que falar assim, isso aí. Meus irmãos, pra quem acha que eu só imito o Bolsonaro, nós vamos mudar o país a partir do próximo ano. Então nós vamos botar no título vai lá. teólogo, filósofo, Imitador. Christian, como a gente fez a brincadeira aqui com pão e vinho, obviamente é uma brincadeira. Espero que não tenha ofendido ninguém, caso tenha ofendido, bem feito. Dane-se. Dane-se, fazer o quê? Isso aí eu não posso controlar, senão eu vou ter que ficar quieto. Mas enfim, eu queria saber que tem algumas vertentes que acreditam... Duas perguntas, cara. Você prefere que eu faça as duas de uma vez ou uma de cada vez? Pode ser uma de cada vez, vamos lá. Não, vamos lá. Faça as duas. Fazer as duas e a gente vai desenrolando. Uma delas é: qualquer um pode cear. Quais são as regras em meio a isso, em relação à igreja? Porque eu já fui em algumas igrejas e vi dois posicionamentos. Sim. Queria saber qual é a regra de fato, ou então qual é a tua... A minha crença sobre a tua posição em relação a isso. Teu posicionamento em relação a isso. E em algumas vertentes, eu não sei se é evangélica, mas é cristã, acho que é o catolicismo, acredita de fato que quando eles ceiam, eles estão comendo o corpo de Cristo realmente. Por favor. Eles estão de fato comendo o corpo de Cristo. No caso, eu acho que ele se transforma. Eu não sei muito, mas parece que ele se transforma no corpo de Cristo. Eu não sei se tem alguma vertente cristã que acredita ou é simbolismo. Então, sobre a católica. A Igreja Católica acredita na transubstanciação. Era isso que eu estava no celular naquela hora. Eu tô com a palavra aqui, mas eu falei, quer saber, eu vou falar não. Eles acreditam... É isso mesmo? É isso aí. Eles acreditam que... Por isso que o nosso convidado é muito inteligente, tá vendo? Obrigado. Não precisa falar com ele. Então, eles acreditam que... Sommelier disso. Não, tinha que dizer, ó... Eles acreditam que, assim... que quando a hóstia, na verdade, para simplificar, para não ficar dando pão, gastando dinheiro com pão, o católico vai ficar muito bolado quando ouvir falar isso. Mas é verdade. Isso daí tem um porquê econômico. É muito mais simples, mais rápido, mais barato para a igreja fazer uma espécie de... É difícil até de explicar o que é a hóstia, mas se você for ver o material... Eu adoro hóstia. É com trigo e uma outra parada lá. É mais padrão. Então, eles fizeram a hóstia dessa forma para poder distribuir nas igrejas
pro fiel. E isso daí tem todo um processo do porquê, e eu respeito e, cara, Não, mas em relação não tem a... nenhuma discordância, isso é uma doutrina deles. Mas em beleza. relação a eles acharem que é o corpo de Cristo. Então, vamos lá. Eles acreditam, segundo a teologia católica, que quando Jesus ele fala, este é o meu corpo, no texto bíblico, eles acreditam que como Jesus literalmente falou que aquele era o corpo dele, milagrosamente, aquela hóstia, quando eles tomarem, está não somente representando, como também assim, fisicamente é o corpo dele. Literalmente é o corpo de Cristo. Literalmente. Porque de forma literal eles interpretam que Jesus disse que Milagrosamente. aquele era o corpo dele, que é o milagre da transubstanciação, ou seja, aquela substância se transforma em carne. Tem alguma o corpo de vertente... Cristo. Meio que ela entra no seu corpo e você se transforma no corpo de Cristo? Como Assim, é como se ao eles tomarem a hóstia, quando a hóstia ela se dissolve na boca, segundo a teologia católica, é como se aquele dissolver já seria a carne de Cristo, eles se alimentando da carne de Cristo como um gesto simbólico de comunhão ali, etc. Mas assim, a teologia protestante já entende diferente, que aquele ato ali simboliza o quê? Jesus vai falar do vinho e vai falar do pão, que representa o corpo dele. Aquilo significa comunhão. Façam isso em memória de mim, é o que Jesus disse. Ou seja, tenham comunhão no comer do pão e no beber do cálice em memória de mim, em memória de quem eu sou. não necessariamente estou... Como é que é o nome do negócio? Transubstanciação. Não literalmente, esse corpo é o meu corpo. Na verdade, pelo que eu entendi, eles acreditam ele faz uma que... analogia também com o que era a cruz. O corpo dele foi imolado e o sangue foi derramado. Então tem uma analogia de Pelo Jesus que eu Cristo. entendi... Tem toda uma filosofia por trás. Eles acreditam que um milagre acontece toda vez que eles de fato, ele ingerem... acontece. Beleza, esse foi Que é um a ponto. transubstanciação. Esse é um ponto. E o outro ponto é em relação às regras da ceia. Quem pode cear, quem não pode. Se existe regra, se não existe. Uma vez eu escutei que o cara que acha que ele pode é o cara que menos pode, na real. Que está mais apto. O cara que tem certeza que pode, geralmente é o cara que menos... Então... sobre quem pode e quem não pode, Paulo ele vai dizer que... Examina-se o homem a si mesmo. Sim, mas ele vai dizer assim que quem come... não vou lembrar do texto assim de cor agora, nesse exato momento, mas Paulo vai dar a entender que quem come... quem faz parte da ceia, sem discernir o corpo, toma para a própria condenação. Então, assim, a única coisa que é solicitada para a pessoa tomar a ceia é, de fato, entender o ato que ela está praticando ali, o que ela está fazendo. O gesto simbólico ali tem uma filosofia por trás, tem um entendimento por trás. Então, a única solicitação do evangelho é que, de fato, você sabe o que você está fazendo. Sabe? Não é simplesmente, vou comer um pão aqui e um suquinho de uva. Não é bem assim. É bom que eu não gasto na cantina. Sabe? Tem gente que... Vamos lá, no contexto bíblico, até porque, cara, a galera estava vez... começando a se reunir para encher a cara e se alimentar, assim, demasiadamente do pão. Isso na época... Nesse contexto, Paulo fala, olha, quem faz isso, está comendo sem discernir o corpo, faz isso para a própria condenação. Por isso Ou seja, que a gula também é um pecado. Também é um pecado. Ou então você comer da ceia sem ter um entendimento, como os caras estavam fazendo, comendo para poder se empanturrar. Uma coisa não é bem que assim. Eu não sei se é plausível, eu já vi igrejas, tipo assim, na hora da Santa Ceia, tem uma criança ali. Aí não dá para criança. Tipo assim, a criança tá ali, mas a criança não tem entendimento do que está acontecendo. Por que não pode dar para criança? Por que a criança não pode comer naquele momento? Olha, eu particularmente, a Bíblia vai dizer que o reino dos céus já pertence às crianças. Se elas já são salvas e o pecado vai amadurecendo nelas conforme elas vão crescendo, então quando o pecado ainda não está maduro e elas não têm o discernimento do que estão fazendo, eu não vejo pecado uma criança cear, porque ela já é salva. Agora, o problema é a pessoa ter a consciência do pecado, mas não ter a consciência daquilo que ela está fazendo naquele ato simbólico. Ela sabe que está pecando... Aí entra naquilo que tu falou. A pessoa está comendo só por comer. Só por comer, entendeu? Mas e aí, no caso,
Tem inclusive... Você falou Mas da não é criança. necessário a pessoa se... Não tem nenhuma base bíblica que Eu ia diga falar tem isso. que ser batizado, tem que não sei o quê. Tem que ser santo. Não tem nenhuma não tem nenhum texto bíblico que diga porque só às batizados podem cear. Não tem nenhum Porque às texto vezes bíblico que tu diz vai isso. na igreja, aí às vezes, tipo, tu chega lá e é Santa Ceia. Aí vai visitar a igreja. Já tá um tempão sem ir na igreja, chega lá e é Santa Ceia. Você se sente constrangido de ir lá e ceiar, cara. Mas aqui... Não, assim, eu tô falando, eu já fui em igreja depois de não estar frequentando, e aí quando chega lá é Santa Ceia. Tu fala, opa, não vou ceiar, não. Até porque aquele chip de você ter que estar em comunhão para poder você ceiar já tá implantado no cérebro da gente, entendeu? Sim. Enraizado. Sei lá, já tá enraizado, aquele chip de... Mas não é uma regra. Não tem nenhuma base bíblica que diga somente batizados podem tomar ceia. Eu sei como A única começou. coisa é o seguinte, você se discernir por Cristo. Você de fato aceitou Jesus Cristo? Você de fato tem consciência no Evangelho, no que Cristo foi e quem Cristo é? Você tendo essa consciência e você crendo que já está salvo, você está apto a tomar a ceia. Eu sei como começou essa parada a história do porquê tem que ser batizado em algumas igrejas para cear. Tinha um cara que ele tinha uma igrejinha pequena que um dia lotou a igreja dele. E tinha pouco pão e pouco vinho. Aí falou assim, pastor, o que a gente vai fazer? Fala que só pode tomar quem for batizado. Que aí fica só pra gente aqui. Eu sabia que era uma sacanagem. Eu sabia que era sacanagem. Aí na hora da ceia, gente, a hora da ceia, a igreja. Aí, só pra quem é batizado aí. Vamos batizar só meia dúzia, porque só tem pouco pão. Isso. Aí ficou enraizado. Tu já nasceu em berço evangélico ou tu já Não. virou evangélico? Não, eu me converti. Assim, eu nasci minha mãe católica, fiz a primeira comunhão e Foi quando coroinha? Não. Tá Se eu ficando falasse agora. que eu fosse, vocês iam me zoar. Tá ficando, Não, cara. tá ficando agora. Já tá ficando coroinha. Já tenho um cabelo branco. Mas assim, eu quando tinha mais ou menos uns 15 anos, 16, 15, 16 por aí, aí eu me converti, o Senhor falou comigo. Na verdade foi assim, meus amigos desde pequeno viviam me chamando para ir para a igreja. Eu não quero igreja não, eu era adolescente, né? Nem na católica eu queria ir, queria ter minha vida. E aí, meu tio, inclusive um beijo, tio Ricardo, meu tio sempre foi semeando ali, sempre que eu conversava com ele, me aconselhava. E aí eu senti algo diferente. E aí teve uma vez que, não lembro o episódio que aconteceu, mas eu estava meio triste, meio chateado. E não sei se eu tinha terminado com uma namoradinha, alguma coisa assim, da adolescência, né? Aí ele falou, vamos lá na igreja? Eu estava meio chateado, falei, vamos. Aí fui na igreja. E aí naquele dia, cara, Deus aproveitou daquele meu momento de tristeza para falar comigo. E eu lembro que eu chorei o culto inteiro. Não lembro nada do que o pastor falou, mas eu lembro que aquele dia Deus tocou no meu coração. E aí a partir... Eu nem lembro o que foi exato. Eu acho que foi algo assim, coisa de adolescente, sabe? Essas coisas assim, mas eu não lembro o que foi. E, cara, a palavra foi toda para mim. Parece que o pastor falou minha vida inteira ali no púlpito. Acho que todo mundo já teve essa sensação, assim, que já foi numa igreja, assim, e tal. E, sim, cara, Deus... Aí Deus falou comigo e a partir daquele dia eu comecei a frequentar. Na época também estava chegando um amigo meu, que é o Iago. Um beijo, Iago, meu irmão. Não, tu só tem cota de 2 beijos. Agora tu não pode mandar um beijo pra mais ninguém, tá? Só se pagar. Aí já tem que começar a pagar superchat. Então um aqui. abraço, Iago. Aqui é capitalista. Aí toma aí pro gasofilaço pra vocês. Aí... E aí, Iago tava começando aí na igreja também, que é um irmão meu. E aí a gente começou a ir junto, e meu tio também me levando, e aí Jesus me pegou. Meio que assim, sabe? Foi um momento assim, bem pessoal mesmo. É um momento pessoal, cara. É um momento que cada um tem sua história. Só que tem gente que se converte na cadeia, tem gente que se converte, sei lá. Eu te perguntei porque, tipo assim, tem muita gente que é evangélico, mas o que eu te conheço, tu levou muito a sério, entendeu? Aquilo foi muito sério. Tu falou assim, cara, eu já teve vezes a gente parar pra conversar,
E ele me dá aula de Bíblia, me dá aula de um monte de coisa. E ele fica ali devorando livros e livros e livros. Não, eu gosto. Caraca, cara. É muito diferente, entendeu? Tem um monte de gente que é evangélico. Mas leva as coisas meio que... normal. Mas aí cara, teve essa experiência, tipo assim... Tive essa experiência. Desde pequeno, eu sempre gostei muito de ler. Eu cresci lendo história em quadrinhos. Matheus também, né? Não? Eu li a gibi. Pô, mas gibi é história em quadrinho, pô. É a mesma coisa, cara. Caraca, tu falou história... Cara, tu falou história em quadrinhos, eu já automaticamente remeti a HQ de super-herói. Sim, mas gibi também, gibi mesma coisa. Turma da Mônica... Nanquim, mangá, enfim, histórias em quadrinhos. Na verdade, o mangá é uma outra vertente, mas enfim. Então eu cresci lendo mangá, história em quadrinho, vendo desenho, televisão, não sei o que. Eu sempre fui muito, assim, cultural, sabe? Fiz teatro na adolescência. Então, assim, eu sempre fui muito cultural. Então, quando eu me converti, não foi diferente. Eu sempre gostei muito de ler, de ter acesso à literatura cristã. E aquilo foi muito forte em mim. Até hoje é assim. Então, eu sou suspeito para falar, porque eu gosto muito de ler, gosto muito de estar pesquisando, constantemente estar procurando saber das coisas. Então, eu acho que é um dom, né? Talvez. Cada um tem um dom. Claro, eu acho que a literatura é para todos. Todos deveriam se interessar. Mas não tem jeito, cara. É um dom mesmo. Alguém que gosta de ler e pesquisar. Esse dia veio o Rick aqui e ele falou, cara, tu gosta de ver filme legendado ou dublado? Falou, não, eu gosto de ver filme dublado, porque tem uma preguiça de cara, mas olha só. Eu também gosto de ver filme dublado. Porque isso, desde quando criança, eu sempre cresci vendo as dublagens de Guilherme Briggs, né? Marco Antônio Costa, a galera da dublagem aí, e vendo desenhos dublados, isso me marcou. Até hoje, se tiver assim, legendado, beleza, eu vejo. Mas se tiver entre o dublado e o legendado, eu gosto da dublagem. Eu sou um admirador da dublagem brasileira, que é a melhor dublagem do mundo. Cara, a dublagem é maravilhosa. Você sabe que a dublagem brasileira é super premiada, né? Que a gente vem aqui, a gente sempre fala de dublagem. A gente fala de dublagem. Vai ter que fazer o podcast de dublagem. Salsicha, Scooby-Doo. Quem nunca cresceu ouvindo a dublagem de Scooby-Doo? Pô, ou do Pato Donald. Puxa vida! Eu também sei fazer Pato Donald. Mas não sei falar nada. Esse hora em língua, né? Ele fala... Pato Donald hora em língua, esse daí. Pentecostal. Outra parada que eu acho que tem é essa parada de língua mesmo também, né, cara? Tem gente que fica... Puxa vida! Não, sério. Essa parada de língua... Eu sou o Mickey Mouse e você está ouvindo o Playhouse Disney. Misca, musca, Mickey Mouse. Vai, fala. Não, nada. Então mudando. Já tô. É porque Matheus falou que eu tenho. Como é que é? Déficit de atenção? Como é que é? Nós dois temos déficit de atenção. A gente E 3. Pô, cara, é muito chato, porque a gente tá conversando aqui... Você tá prestando atenção na tampinha, igual... Não é nem isso, mas às vezes você fala uma palavra... Uma palavra, a gente já muda de assunto. A gente muda de assunto assim, cara, e não termina nem o outro. Não, às vezes, por exemplo, eu tava conversando com vocês falando um negócio de livro, eu tava olhando pra tampinha, essa tampinha aqui, eu viajando, falando... Mas eu tava falando. E tá vocês viajando. são assim também? Sou. Totalmente. É doideira, eu tô né? ouvindo, tô falando aqui, tô pensando numa próxima coisa que eu posso falar. E aí eu já tô doideira pensando isso. aqui. Isso é doideira. Quando tu fala uma coisa, já puxa outro assunto, igual tu falou. Mas... do Pato Donald falando em línguas, aí eu já remeti o teu assunto. Aham. Aí eu falo assim, cara, como é que é essa parada de línguas? Não, mas eu acho... Isso aí foi um gancho maneiro, pô. A gente voltou pro assunto. A gente já não foi mais longe, igual a gente costuma ir. A gente costuma correr. E vai cada vez mais longe. Aí, meu irmão, agora a gente voltou pro assunto. Achei maneiro o gancho. Então pelo menos palmas pra mim. Esse cara é profissional. Mas na verdade, quem deu o gancho fui eu que falei que o McDonald's, o Pato... McDonald's. Velho, agora eu vou ter que falar de McDonald's aqui, velho. Porra, e agora Fazendo propaganda aqui. Agora a gente vai ter que falar esse assunto agora. Não, então, mas aí, tipo assim, eu comprei um Burger King. Deixa eu falar, sacanagem. Essa parada de línguas, cara, que tem na igreja, como é que é? Então... Porque é muito doido. E as pessoas comparam, eu vejo na rede social. Eu nunca fui em um bandismo e tal, terreiro e tal. Eu até respeito, quero até receber pessoas aqui pra falar sobre isso, pra gente aprender mais. Mas eu vejo essa galera falar assim... Inclusive tem um amigo meu que eu posso indicar, se quiser. Eu vejo uma galera falar assim... então por que quando roda aqui no terreiro é diabo e quando roda na igreja é Deus? É tudo igual. E aí eu falo assim...
Cara, meu irmão, eu preciso saber sobre isso. E por que quando... Isso é de qualquer religião. Se a gente for, por exemplo... Quando é na outra é ruim, quando é na minha é bom. Sabe, existe uma vertente muçulmana que é quase que a vertente pentecostal muçulmana, sabia? Eu só não lembro agora o nome, mas depois vocês podem pesquisar o vídeo. É, assim, quase pentecostal muçulmano mesmo, é uma vertente deles, mas é um estilo de música que eles dançam daquela forma. Se você for na África também as religiões são ligadas ao estilo de música que com a batida do tambor. Eu já vi vídeo dos caras na África que os caras ficam dançando com tutu. É cultural isso. Então, assim... Então, eu vou fazer a pergunta do umbandista que eu Mas da língua por que do Umbanda? Quando roda no terreiro é diabo? Por que quando roda na igreja é Deus? Não é que é diabo que é Deus. Eu creio que são deuses diferentes. Só isso. Eu respeito quem é Umbanda, respeito quem é... Sei lá, fala uma religião aí. Espírita. Quem é espírita, uma religião... hindu, respeito quem é hindu, respeito quem é indiano, mas eu não posso dizer que o mesmo Deus do hindu é o mesmo que o meu. Isso é muito complexo, porque se você disser isso que eu estou falando e se você não souber falar, você já é taxado, você já é taxado como intolerante. E a gente mas vai não fazer é bem um assim. corte agora, dizendo só esse trecho. Tá, tudo bem. Sacanagem. Não é diabo, é um Deus diferente. Aí ele vai pegar algumas palavras... Agora, se a gente for discutir se esse Deus existe ou não, aí é outra história. Mas eu não quero entrar nessa linha e nesse debate. Eu só creio que é o seguinte, eu não creio que seja o mesmo Deus que o meu. Da mesma forma que eu não posso falar que o Deus hindu é o mesmo que o meu. Ou que, sei lá, o Deus budista é o mesmo que o meu. Ou qualquer outro ídolo, ou Deus, ou... sei lá, isso é uma personalidade. É uma crença tua. O budismo, por exemplo, é personalidade. Então, assim, não creio que... A gente precisa saber separar as coisas, entende? Culturalmente, a gente tem que ser maduro o suficiente para dialogar e entender que existem deuses diferentes. Agora, se eu creio, porque eu creio que o meu Deus é real e o outro não é, aí é outra história. E é particular também, eu acho. É particular. Porque o outro acredita que o dele é real e o seu talvez vai não. lá com o seu Deus. Deus te abençoe. Mas em relação... Mas qual Deus? Mas em relação ao que ele falou da língua. Porque é muito louco isso mesmo, né? Falar em línguas e a pessoa rodar ali e tal. Tem um cara que ele brinca muito com isso, que é o Pica das Galáxias. O Bispo Arnaldo. Ele é de Petrópolis, né? Cara, eu queria muito que ele viesse aqui. Imagina. Cara, sabe um cara que podia vir aqui? Que entrevistou ele? Luciano Zimbrão. Ué... Zimbrão as portas... Zimbrão, você está... O podcast não é meu, mas está intimado, hein? As portas estão abridas. Então, assim, qual foi a pergunta mesmo? Não, eu tava falando do Bispo Arnaldo e a gente tava falando de línguas. E ele brinca muito com isso, cara. Ele, às vezes ele fica lá, às vezes lá, choreando, não sei o que lá e tal, e fica naquela coisa, e parece muito, é muito parecido com o que a gente às vezes ouve dentro da igreja. Então, assim... você vê claramente que ele já foi da igreja, pô. Não é. O pai dele é pastor, eu acho. Existe assim, vamos lá, dentro da igreja cristã. Esse entendimento que a gente chama de soglolalia, ela veio a partir do movimento que se iniciou no que a gente chama historicamente de o movimento da Rua Azusa. Movimento da Rua Azusa. Que foi uma... Enfim, vamos lá, desde o primeiro século. Jesus sobe e fala assim, olha, fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos pelo Espírito. Beleza. Chegou um dia, o dia de Pentecostes, onde o povo estava lá reunido. Pentecostes era uma festa judaica. O povo estava reunido, então começaram a vir judeus de outros lugares da terra e indo para Jerusalém. No caminho, eles estavam reunidos numa casa e era comum passarem pessoas ali estrangeiras pelo aquele caminho. A Bíblia vai dizer que nessa reunião, aqueles que estavam passando por aquela casa, que eram estrangeiros, estavam indo se abrigar em Jerusalém por causa do dia de Pentecostes, que falavam em outras línguas,
começaram a ouvir o que as pessoas estavam falando nessa reunião com a sua língua nativa. Esse é o dom de línguas descrito em Atos. Posteriormente, o apóstolo Paulo vai dizer que existe um outro dom de línguas que não é apenas esse. Esse foi exclusivo de Atos. Existe o dom da soglolalia, que são línguas mistérios. Paulo vai falar aqui quem fala em línguas original. Soglolalia fala em mistérios. Por quê? Porque língua dos anjos? Exatamente. Porque esses estão falando línguas espirituais, que não entendem. Mas estes, se forem falar, estão edificando a si mesmo. Então são línguas que vêm na hora e somente quem está falando se sente edificado, embora ele muitas vezes não entendeu o que é. Quem tem um discernimento de igreja, essas coisas assim, de Espírito Santo, tem como distinguir se é verdade ou se não é verdade? Que a pessoa Cara, é pessoal. É pessoal. Não, o dom de línguas, por isso que o Paulo vai aconselhar... Que a pessoa, às vezes, tem gente que tem o dom e tem gente que finge que tem o dom. Por isso que Paulo... Sim, qualquer dom. Qualquer. Não é só o de línguas, não. Qualquer um. Tem gente que tem um dom de profetizar, mas tem gente que finge que está profetizando. Tem gente que tem um dom de pastorear, mas só está fingindo de se passando por um pastor. Qualquer dom, inclusive o de línguas. Por que não? Agora, isso é muito pessoal. Se ela sente, eu mesmo, muitas vezes eu orando, eu sinto de falar línguas que muitas vezes são línguas misteriosas, mas eu me sinto edificado. E já aconteceu de eu estar falando em línguas e eu entender espiritualmente do que eu estou dizendo. Mas isso é pessoal, gente, é pessoal. Então, beleza. Atos. Passou esse tempo, a igreja, conforme o romanismo foi entrando na igreja, foi se institucionalizando o que as pessoas chamam de culto. Aquele padrãozinho. Foi entrando num padrão. Até a igreja se tornar a língua oficial do culto ser latim, e aí idade medieval e tal. Começou a surgir a reforma protestante, beleza. Nessa época, quando a reforma chegou, ainda tinha uma certa raiz da igreja católica de ser algo mais padrão, algo mais, institucionalizado. Eu gosto da teologia reformada, não estou criticando a teologia reformada, só estou dizendo historicamente como que era o estilo de culto. Então, assim, historicamente, os cultos ainda eram aquela parada, sabe? Bem assim... mais silêncio. Não vou dizer robótica, mas... Porque robótica acho que é uma palavra muito forte. Mas é mais silenciosa, mais quieta, mais tranquila. Metódica. Boa, metódica. Perfeito, metódica. E aí... Conforme foi se passando os anos, certa vez um grupo estava numa casa, começaram a surgir alguns avivamentos nos Estados Unidos, um período diferente. E esse grupo começou a se reunir e orar, pedir por um avivamento, por algo diferente, por um renovo na igreja americana. E numa rua chamada Azusa, teve um avivamento muito grande. Avivamento significa um mover, algo diferente, algo espiritual. E segundo os relatos históricos, estes que estavam nessa casa, nessa rua, que hoje virou centro de visitação turística, etc. O Jones deve saber o que eu estou falando. E ali é relatado historicamente que as pessoas começaram a falar em outras línguas. Segundo relatos, esse culto que foi feito para ser um dia, durou dias, quase meses, semanas. E aí teve esse avivamento. E aí, a ponto, olha só que loucura, saiu no jornal da época, as pessoas estarem andando na rua e serem curadas. Caraca. Porque estava rolando esse culto ainda lá naquela casa. Eles ouvirem sons estranhos, sons diferentes. E as pessoas cada vez mais se acrescentavam naquela casa. Pessoas começaram a quase que flutuar. Foi algo diferente que o Senhor fez na história. Isso foi relatado, foi registrado. Existe até um livro chamado O Avivamento da Rua Azusa, que relata um pouco. Pô, legal. Existem muitos outros livros sobre esse fato, mas é algo muito diferente que aconteceu porque Deus quis num determinado momento da história. Muito louco isso. Aí, voltando ao assunto.
As igrejas mais que a gente chama assembleana, pentecostais, fala aí mais umas igrejas pentecostais, casa de oração é mais tradicional, restauração. Essas igrejas mais assim são igrejas que vieram de uma certa influência do que aconteceu na Rua Azusa. A partir da Rua Azusa surgiram as americanas, as igrejas, aquelas igrejas gospel que aparecem nos filmes americanos. Exatamente. Muito bom, muito bom. E aí, a partir daí que surgiram esses corais, algo mais avivado, né? O que a gente chama de carismático. Carismático vem de carisma, que significa dom. Então, algo que remete aos dons. E eu acho que os pastores hoje, tipo assim, os pastores brasileiros, eles se baseiam muito nas pregações americanas, né, cara? Sim. Na verdade, o que a gente tem de teologia no Brasil hoje é oriundo através da teologia americana, né? Porque o protestantismo brasileiro acaba sendo o protestantismo muito influenciado pela igreja, pelo protestantismo americano. Eu acho engraçado que lá nos Estados Unidos tem alguns pastores que usam bata, que usam essas paradas assim, né? Aqui no Brasil não tem muito. Não, aqui tem a episcopal, usa. Algumas outras. A própria igreja, algumas igrejas, na verdade, metodistas, algumas igrejas metodistas wesleyanas. Algumas igrejas reformadas o pastor usa, né? Então, assim, algumas presbiterianas também utilizam da bata clerical, né, que eles falam. Mas, assim, é só uma questão de historicidade mesmo, é um respeito histórico. Mas já existem outras igrejas, como, por exemplo, lá na minha igreja, a gente às vezes prega de bermuda, calça rasgada. O que importa é a palavra e tal, né? Prega com camisa do Flamengo. Mentira. Sério? Do Flamengo também pode? Então vou começar a ir não do Flamengo, mas o Thiago já foi com a camisa do Fluminense. Não, com a camisa do Fluminense. Aí ele cometeu heresia, né? Eu não ligo muito pra futebol, não, mas ele já não iria já. Eu não vou ofertar aí, não. Pra quê? Pra ele ver o jogo do Fluminense aqui na igreja? Não, se não vai pro sócio torcedor do Flamengo, também não vai. Mas assim, cara, eu posso ser sincero, hoje em dia, a gente... a essência continua a mesma, mas a roupagem, por muitas vezes, vai acompanhar os seus séculos, cara. Não significa que antigamente o pastor só podia pregar de terno e gravata, porque era um contexto da época onde os missionários que vinham para o Brasil, como a gente estava até conversando, eles vinham de terno e gravata. Então, aquele pessoal que foi todo doutrinado a ver um pastor, um missionário só de terno e gravata, porque era um costume europeu, já vira uma regra. Pô, então também tem que botar. Então só pode ir pro cu de terno e gravata. Tanto que você viu minha surpresa. Falou, Thiago já foi com a camisa do Fluminense. Eu falei, sério? Não, tô falando sério, porque realmente bater de frente com uma cultura, né? Mas eu vou te falar, é até natural da gente. Não, mas eu acho maneiro, não tô criticando. Natural. Não, sim, mas é natural. A gente, tipo... Por exemplo, de vez em quando eu prego com a camisa do Guns N' Roses, uma camisa do Red Hot Chili Peppers. E eu nem... Às vezes eu nem percebo que eu tô com aquela camisa. Mas já teve gente na tua igreja que falou assim, ô Christian, não dá pra você ficar pregando. Cara, graças a Deus... chegar aquele coroa, assim. Graças a Deus, não. Chega lá na frente da camisa Highway to Hell, é difícil, né? Mas eu vou te falar. Por quê? Porque o que a gente foca é na palavra, a gente foca no conteúdo que é propagado, não no que a gente está vestindo. Não importa se o pastor está de chinelo, de bermuda, é claro, tem lugares que a gente vai dar uma filtrada, não significa que a gente vai todo esculhambado para um culto. Mas assim, não importa com a vestimenta do pastor. O que importa é o que ele está falando. Você está entendendo? Pode estar numa praia de sunga aí, e fazendo Jesus Cristo, por exemplo, a gente acha que Jesus Cristo, ele vestiu o quê? Melhor roupa da época, ele era normal. Tanto que quando existem passagens que a pessoa fala, cara, esse daí é o Messias, esse daí... O apóstolo Paulo, é dito que, se eu não me engano, em Atos, me corrija, mas as pessoas, esse é o apóstolo Paulo? Esse é quem escreve pra gente? Por quê? Porque eram homens comuns. Então, assim, não significa que só porque eu sou crente ou cristão, tem que andar necessariamente despojado num terno largo, numa gravata vermelha, num tênis. Agora, existem crentes que são bem assim, bem ousados, né? Já viu os ternos dos caras? Os caras um terno azul. Brilhando, tênis, né? Eu acho engraçado assim. Verde. Sabe uma coisa que eu acho engraçado? É que, tipo assim, se tu vê um pregador
Pentecostal pregando, ele parece que tem sotaque de nordestino, tu já viu? Que ele fala assim, Não. agora você aqui nesse lugar... Cara, você já pegou assim, né? Ô, Jonas, aqui, isso aí tem cara de que já pegou muito assim. Não, Doc, não. Cara, isso não é nordestino, não. Não, mas agora... Ele vai, E você que tá me ouvindo, e você... Agora... Falta falar, vai descendo na boquinha da garrafa. Como é que... Mas parece que os caras ficam querendo imitar. Aí, tipo assim... Um ao outro, né? cara imita o outro. Aí se tu vai na igreja daquela que é muito conhecida... A U. Aí... A igreja aí começa você com... fala meio que... Você que tá aqui agora. Meus irmãos, Afina. inclusive uma das minhas imitações é do pastor da igreja U. É. Você que está ouvindo agora, meus irmãos, você bote o seu copo d'água em frente à televisão que nós vamos orar. E aí com a mãozinha sempre assim, né? Orar pelo copo d'água. Não. Faz E então. o pior é que eu tenho problema na mão e nem preciso me esforçar. Porque a mão Bota já tá essa assim. mão pra poder Meus segurar. irmãos, você está em pecado, porque você está de boné. Que o Senhor amaldiçoe o seu boné e a sua Mas cabeça. é porque eu sou safado. careca, pastor. Por isso que você é careca. Já é Deus trabalhando aí, ó. Mas, vai, como é que é? Aí tem essa vertente aí. Vai, imita o que ele tava fazendo. Mas você, ó. Você, Porque tem agora... Tem um A no final, né, na frase. Tem um... É, vai. É quase que... Você vai pegar agora. Agora. É assim, né? E tem o Valdomiro. Eu adoro quando tu faz o Valdomiro. Faz o Valdomiro. Cara, sabe que eu não lembro como é que faz Ah, o para, Valdomiro, juro. Como é que eu vou dormir? Pera aí. Tem imitação que se a gente não praticar, a gente esquece. Peraí que eu vou procurar aqui. Não é assim não. É forte, né, filhinha? Sim, é isso aí. É assim, né? Mas assim, falando em Valdomiro, né? É Valdemiro ou Valdomiro? Valdomiro. Cowboy. Falando em Valdomiro, Cowboy fora da lei. Igreja Universal. Essas igrejas, historicamente, são oriundas veio do McAllister, né? O McAllister foi um homem de Deus. McAllister não é aquele do Esqueceram de Mim? O Kevin? Kevin McAllister. Foi um homem de Deus, mas a partir da igreja dele surgiu a igreja do R.R. Soares, a igreja do Bispo Macedo. É tudo uma denominação, no caso? Não. É tudo Tipo assim, a partir oriundo. dessa saiu. É Exatamente. engraçado que todo pastor, o culto costuma ser à noite. E o do Lá Bispo vem. Macedo. Ele tem que fazer um punch toda hora, cara. Aquela piadinha ruim. Cara, Não, Sabe o que eu bota acho a música maneiro? da Praça é Nossa, o que, né? o que a gente tá fazendo aqui, eu acho maneiro, por quê? Porque a gente tá misturando uma brincadeira com uma coisa Sim. muito séria. É. Porque, tipo assim, você levar tudo também assim, muito sério, esses dias eu tava Não, é um vendo saco. uma pregação do pastor Jacinto Manto, que é o da coisa. E ele é engraçado, cara, ele leva na brincadeira, mas ele fala umas paradas sérias, entendeu? Você não precisa levar tudo sério também não, cara. Eu acho que você tem que levar, não é levar na sacanagem, mas você tem que levar as coisas com bom humor. Tanto o pastor Cláudio Duarte, esse pastor Jacinto Manto, esses caras assim... Esse cara é sacanagem, isso é sacanagem, né? Não, sério, não existe. Não, acho que pastor... o Jacinto Manto não existe, não, pô. É, zoeira. pô, Jacinto... Vou procurar na internet. Sério? Você não pensa, não. Eu sei que tem uns procurar e vou botar que aqui zoam, pra né? ver. Faz um personagem no YouTube. Jacinto Manto. Quer E ver? aquele do Eu Era Pipa Não Voada. conheço também. Tem? Isso, cara, Eu tem tô que por ver isso. fora. É Depois um eu funk, mostro. cara cantando funk na igreja, pô. Mas assim, voltando ao assunto. Então assim, a partir Calma aí que daí... eu vou procurar, pode ir falando que eu vou A procurar partir Jacinto daí Manto. que a gente entende que existem várias denominações e... É muito... A gente costuma Mas assim, não generalizar, né? significa que... por que uma denominação crê nisso, então a outra tá errada? Cara, eu creio que existem formas diferentes de Deus atuar e agir. Existem pessoas aqui, que são mais tranquilas. Ah, tô ligado. Ele já veio aqui na cidade. Ah, já. É ele que canta o Pipa Voada, né? É, ele mesmo. Ele mesmo. É. Esse cara é muito engraçado. Não, do Pipa Voada eu não sei, eu não vi, mas Acho que ele não canta Pipa Voada, esse não. cara eu conheço. Canta, irmão. Engraçado Canta. Ele canta o Pipa Voada. É. Quase certeza. Mas assim, existem pessoas com personalidades diferentes. E é muito bacana ver que Deus ele age nas pessoas de acordo com a personalidade delas. Existem pessoas que são mais assim, introvertidas, e às vezes vai frequentar uma igreja mais introvertida, mais quietinha, mais na dela, que são as igrejas mais históricas, as igrejas mais reformadas.
E já existem pessoas já mais agitadas, que creem nos dons, que creem são mais carismáticas. Então, assim, Deus vai agindo de uma forma diferente segundo a multiplicidade de dons e sabe? Eu Que acho foi? que por isso. A cadeira fez um barulho. Fez um barulho assim, ó. Aí o Igor fez assim, ó. Tipo, como se achou que tivesse feito alguma... Achei que tivesse peidado. Mas aqui, É que a gente aqui, velho. Aí, nosso cara, programa- é pecado. Nosso programa, a gente tenta ser sério, mas a gente é quinta série, sempre. é um monte de coisa. Peidar enquanto está orando é pecado, pastor? Imagina, cara. Imagina. pergunta isso. Jesus, por favor, tô com uma dor de barriga. Mas, Não, cara, Jesus soltou o pum. imagina. Tem gente que dúvidas pergunta dessa isso. parada? Tem gente que pergunta. Cara, eu quando era recém-convertido, eu perguntei pro pastor se... Cara, não vou nem falar isso, porque senão vai virar um corte. Vocês vão Vai, zoar. pô, fala aí. Perguntando se o que Jesus fazia curava, porque tudo que Jesus produzia logo era santo e poderia curar alguém. Então, assim, o que Jesus fazia curava, entendeu? Assim, Ai, meu Deus. eu perguntei isso, cara, mas eu tinha mentalidade de novo convertido, não tinha conhecimento. Aí, Igor, só um pouquinho de maldade. Vamos lá, Tá vai bom, lá, tá bom. fala você mais Não, engraçado. revendo o vídeo, eu não, vou entender, tudo Matheus bem. vai falar Posso? escrachadamente. Eu tô pensando na forma de falar não escrachadamente. Não tem como, cara. Eu perguntei isso, cara. Eu falei assim, cara, ô pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Ele diga, perguntar, se Jesus urinasse num pote e jogasse em alguém, cara, ele curava a pessoa? É até uma pergunta até meio assim interessante, né? Meio ousada, diferente. Mas assim, é uma pergunta de recém-convertido. Aí, pô, Claro me que livre. não. O propósito da urina não é curar uma pessoa, né? É simplesmente Cara, olha só. Mas liberar ele... líquido do corpo. Mas ele não cuspiu no olho do cego, não foi Mas isso? ele teve a intenção. Não significa que cada cuspe que ele dava nasceu uma plantinha assim no mas chão. quando ele jogou... É, mas tu acha também. que ele jogou... se ele jogar a urina, não vai ser Não, tipo assim, te assim, odeio. se ele quisesse fazer, Deus pode fazer tudo, até com a meleca. É. Vamos escrachar? Então até com meleca. Mas assim, não significa que ele iria fazer, assim. Então assim, não significa que Jesus ia urinar num balde e jogar na pessoa. Não, mas eu entendi a inocência da tua pergunta. Entendeu? No contexto da época, me viam essas dúvidas assim. Se Deus... Por que Deus existe? Que inclusive é algo interessante. Se Deus existe... Quem essas inventou coisas assim. Deus? Quem Entendeu? inventou Deus? São perguntas filosóficas. Quem é a mãe de Deus? Uma vez me perguntaram. Deus é mãe? Deus é mãe, Deus é pai? Porque pai costuma abandonar, né? Caraca. Mãe não. Não, Caraca. Não, mas aqui, eu tô falando sério, pô. Já ouvi muita gente falar isso, pô. Deus é Mas mãe. é por isso que Deus continua insistindo em ser chamado de pai. Por quê? Porque os pais na terra não estão refletindo quem ele é. Então ele tem que exercer paternidade na vida de muitas pessoas. Aí, tá vendo? Minha pergunta não era tão boba. Caraca. Aí, pra poder... Mas é verdade. Você quer fazer alguma consideração final? Fala pra nós. Então, eu acho que assim, Deus é muito mais do que a gente possa e do que a gente pode imaginar, entender, conceber. Deus ele vai muito além. A Bíblia vai dizer que onde o olho do homem não viu, onde o ouvido do homem não ouviu, onde o coração do homem, a mente do homem não chegou, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus é assim. A gente entende Deus por um resumo daquilo que ele apresenta. Mas hoje, Paulo vai falar que em parte nós vemos, em parte nós entendemos. Mas um dia a gente vai entender de uma forma completa quem Deus é e o que Deus preparou para a gente e o que nós seremos nele. Então, assim, que a gente possa continuar entendendo Deus ainda que em parte. Deus se revela em parte hoje. Hoje, Deus mora em nós para que amanhã a gente possa morar nele. Então, que a gente possa estar satisfeito com essa parte, mas ao mesmo tempo confiar de que um dia a gente vai estar nele e entendendo ele de uma forma completa. Eu acho que é isso. Tirou muita onda. Isso Achei aí. que vocês iam falar mais de filosofia. Se falar Eu ia falar, mas é porque o tempo foi rolando, né, meu irmão? Mas eu ia te perguntar, inclusive, duas coisas. Aham. Tem que acabar? Não, mano. O programa é teu. Sacanagem. É o Não. Christian e o Ralph. É que eu tenho mais uma pergunta. Você tem cara de Ralph. Quem que é Ralph?
Pô, o cantor sertanejo, pô. Christian Ralph. É o Rosa e o Rosinha. Lembra disso? O Ralph é o careca, né? B1 e B2. Ralph não é o careca? Ou os dois são careca? Não, o Christian que é o careca. Não, os dois são. Não lembro. Os dois são. Cara... Inclusive, Christian Ralph, cara. Cara, eu já ouvi falar que Deus é imutável, Deus não muda. Uhum. Só que a gente vê, pelo menos eu que não tenho tanta experiência teológica e conhecimento teológico, o pouco que eu entendi da Bíblia, Deus foi mudando ao longo do tempo. Principalmente se a gente comparar o Velho Testamento com o Novo. A gente sentia Deus um pouco mais rígido no começo e depois da vinda de Cristo ele um pouco mais... Eu acho que não. Não, Não. Então, por favor. Por quê? Cara, se a gente for olhar, isso a gente fala muito lá na igreja, Tiago fala muito, todos nós falamos, né? E é uma crença até reformada, de que, na verdade, o Novo Testamento é pior do que o Velho. Porque, por exemplo, no Novo Testamento, o pecado estava em você pegar uma mulher e adulterar com ela. No Novo Testamento... No Velho, então, no caso. No Velho. No Novo Testamento, Jesus já fala assim, olha, se você olhar para uma mulher e já desejar no teu coração, você já adulterou com ela. Ora, o que é pior? Você só conceber a mulher ou você sequer pensar? Viver, né? O cara não pode nem pensar. Então, assim, são conceitos que a gente não entende. A única diferença é o seguinte... Que é pior, cara. No Antigo Testamento... No Antigo Testamento, a gente tinha o quê? O camarada ele tinha que oferecer o holocausto se ele não obedecesse à lei. No Novo Testamento já não tem mais isso. Primeiro que não tem lei, porque Cristo cumpriu a lei. Segundo, não tem holocausto, porque Cristo já foi sacrificado. Então a gente entende que Deus ele perdoa através do amor, através da misericórdia, através daquilo que ele fez. Diferente do Antigo Testamento. Por isso que a gente tem essa visão. Mas Deus é o mesmo. Ele só opera em contextos diferentes. Entendi. Entende? Porque, biblicamente, tem toda uma linha do tempo. Se vocês deixarem falar, eu vou falando, mas assim, vai dar 5 horas aqui. Teologicamente, existe uma linha do tempo do porquê que Deus agiu daquela forma em determinado período histórico. Por que lá em Gênesis, Deus olha e fala, olha, eu vou acabar com a humanidade, vou chamar um cara para construir um barco, ele botar o que der de animal lá dentro e meter o pé. Estou conjecturando aqui. Por que Deus faz isso, mas atualmente ele não faz mais isso? Será que a humanidade naquela época estava pior do que hoje? Eu acho que não, hoje está um pouco pior. Eu acho. Não sei, posso estar falando besteira, mas eu acho que hoje está bem difícil. Eu só estou vivendo essa mesmo. A gente não pode falar muito que a gente não viveu, né? Mas assim, por quê? Porque o que Jesus Cristo fez já é o suficiente. Após isso vai vir um julgamento. Então não tem mais o que ter um dilúvio novamente, até mesmo porque foi uma promessa de Deus. Nunca mais vou implantar um dilúvio na Terra. As pessoas usam o dilúvio para... Como foi na época. As pessoas usam o dilúvio para falar que, como é que ele acabou com uma humanidade, crianças, isso e aquilo, e aí julgam isso. Cara, na época, o contexto bíblico tem um motivo. Por que ele fez isso? É dito o seguinte, e vendo que as filhas dos homens eram belas e formosas, os filhos de Deus tomaram para si e coabitaram com elas. No original grego, tem a partir desse ato, dessa conduta, gera o que a gente chama de Nefilim. Os Benai Elohim, que são os filhos de Deus, tomaram para si mulheres formosas e geraram os Nefilins, que eram seres, eram gigantes. Aí vem várias interpretações. Que são anjos. E aí vão várias interpretações que também não quero entrar nisso aqui. Mas vai estender muito, né? Mas aí o contexto ali é o quê? Deus não se agradou dessas atitudes. Foram atitudes híbridas dos seres humanos que foram assim depravando a sociedade. E como isso avançou muito, Deus dá um freio. E aí isso se repete depois em Sodoma e Gomorra. Então eu acho que estava pior mesmo naquela época. Oi? Então eu acho que naquela época devia estar pior mesmo. Acho que a situação estava feia. Tava ruim lá, tava ruim aqui, tá tudo Tava ruim. Pode falar que eu traduzo aqui. Lei política é uma lei totalmente social, né, cara? Era para criação de tribos, era para socializar o povo.
Já no Novo Testamento, são ensinamentos, não são leis. As leis Sim. eram cumpridas. Sim. Eram ensinamentos de Cristo misericordiosos. Talvez entrava na parte mais religiosa. Porque o que acontece? A lei era o seguinte: você tinha que cumprir. Os ensinamentos você também tem que cumprir. Só que a lei é diferente. A lei você fazia ainda que sem ter vontade, você tinha que obedecer a lei. E dente por dente. No Novo Testamento já é o seguinte: é bíblico, é neotestamentário, a seguinte frase: Deus não procura. Isso Jesus fala. Pergunta para Jesus assim: Jesus, em qual monte a gente tem que adorar o Senhor? Qual monte é mais santo? Procurando uma regra. Aí Jesus chega e fala assim: olha, não importa qual monte. Chegará um dia, e em verdade vos digo que esse dia já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, em verdade. E são esses os adoradores que o Pai procura. Ou seja, o que na verdade Deus procura não é mais a vontade. É tipo assim, eu tenho que obedecer obrigatoriamente. Eu sou obrigado a obedecer uma lei. É no coração, na verdade, né? o Novo Testamento é o quê? Ele deixou de escrever a lei em tábuas para escrever no nosso coração de carne. Então cara, Deus, eu vou fazer isso de coração. Ainda que minha carne seja contra, mas de coração, de espírito, eu quero fazer isso. Eu quero obedecer o Senhor. Aí que tem a diferença. Não é medo. Não é por medo, é por sentimento, porque você de fato se entregou a isso. Então tem uma diferença. A lei não, a lei o cara fazia por medo, mas ele estava salvo, Deus respeitava isso. Só que atualmente não é por isso. Deus não quer que seja obrigatório na tua vida você seguir os parâmetros dele. Deus quer que você faça de coração. Por isso que a conversão é interna. Conversão não é uma mentira, não é algo que você não é um robozinho convertido. Não. Você se entrega a Jesus, se entrega ao Evangelho e o reino vai te mudando conforme você vai se entregando. E aquilo vai sendo... É igual o dízimo e oferta. Eu costumo dizer assim, olha, se você vem aqui na frente, o gasofilaço, dizimar ou ofertar para pedir em troca, ó, Deus, eu estou dizimando ou ofertando, pedindo em troca um carro novo, para que através dessa nota de 100 se transforme em uma de 200, multiplique, me prospere, nem vem. Porque você está fazendo barganha com Deus. Você não está vindo aqui ofertar de coração. Você tem que ter um entendimento que é o seguinte, olha, eu creio na obra, sei que essa oferta, essa colaboração vai ser revertida em boas causas, vão ser revertidas para a própria igreja, e por isso eu quero de coração ajudar na obra do Senhor. Isso é de coração. Agora, o que a igreja tem ensinado é o quê? Cara, vai lá na frente, dá 100 que Deus vai te dar 200. Se Deus te abençoar com 5 mil, porque você deu 2 mil, amém, igreja? Não é assim que eles falam? Mas, cara, o evangelho não prega isso, porque você tem que dar de coração. E o dízimo? Você entendeu? E o dízimo também parte do mesmo princípio? Sim, o dízimo também, cara. O dízimo também. Tanto que eu não creio na obrigatoriedade do dízimo atualmente. Eu não creio. Você é estipulado para só uma organização eclesiástica. Mas, assim, eu não creio na obrigatoriedade disso. Você dá de coração. Você dá de coração. Eu dou o dízimo porque é mais organizado. Eu dou uma quantia certa todo mês. Porque eu sei que os compromissos da igreja muitas vezes vão precisar do meu dízimo. Tem conta de luz, existem contas a pagar, aluguel, etc. Agora, se o camarada não pôde dar o dízimo e ele deu uma oferta, mas aquela oferta foi tão de coração quanto o dízimo dele, que a pessoa não está indo para o inferno por causa disso. Eu não creio. Você acha que as pessoas acabam dando demais, com o coração até mais aberto quando não é obrigatório? Eu acho que sim. Eu também acho. Eu acho que é porque é generosidade, é entendimento. Você ter um coração generoso, cara, você consegue tudo na vida. Não fazer por principalmente barganha, paz é a de melhor coisa que espírito. tem. Principalmente paz de espírito. Até quando você faz alguma coisa pra alguém, tipo assim, você não Sim. necessariamente fazendo pra Deus, mas você faz alguma coisa pra alguém não pedindo nada em troca. Não. Mas você faz porque você quer fazer e acabou. Por isso que eu não creio no que as pessoas vão falar de caridade. Caridade é como se fosse algo caro. Tem que ser algo caro porque eu tenho que ter um retorno depois. Não, cara. Eu creio, não estou dizendo que a palavra caridade está errada. Estou dizendo assim, no sentido de concepção.
Eu creio que, cara, você tem que... A Bíblia diz que o que você dá com a direita, pra tua esquerda não saber. E sucessivamente. O que você dá com a direita, a esquerda não pode saber. O que a esquerda dá, a direita não sabe. A gente A tá sua falando mão. de Bolsonaro? Não, tô dizendo a mão, né? Ah, tá, graças Como a se Deus. assim, ó, eu tenho uma nota de 100 aqui, mas a minha outra mão não sabe o que tem. Tipo, eu tô dando sem querer saber o que é. É isso que o texto diz. Inclusive, você falou em Bolsonaro, também achei que vocês iam falar mais política. Não, tá doido? Pô, não pode misturar igreja e política, é um BO danado. Ou pode? Ou será que já falou de pode? futebol e igreja. Aí, pode Aí não misturar dá a pra igreja misturar. com política ou não, gente? Vamos fazer um extra depois sobre isso, Vamos. melhor. Se daí dá um pano pra manga, dá um outro programa disso aí. Senão vai dar 2 horas de programa. Ô, Christian, quer falar mais alguma coisa? Não, minhas perguntas foram respondidas. Cara, tô muito Foram feliz. mesmo, gente? Foi, pô, Muito foram feliz sim. de você ter vindo aqui, cara. Sério mesmo, sério mesmo. A gente tem uma amizade muito bacana e muito maneira. Tipo assim, a gente sempre foi muito amigo e, pô, você tirou, acho que, todas as dúvidas de todo mundo. Acho que se teve outra dúvida, a gente marca uma outra conversa e a gente conversa de novo. É, a gente faz Não, a vai parte ser- 2. vai ser- Faz a parte 2. Não, vai ser um prazer. Então, tipo assim, galerinha, não sei se o Matheus quer falar alguma coisa. Ele não comeu a maçã, Ele não comeu maçã. Ficou do E lado eu não dele. comi o pão também. ninguém comeu pão. Eu comi um. Comeu um só. Comi um. Sei, então. Eu lembrei daquele episódio do Hermes e Renato. Mas enfim, é isso, cara. Também gostei pra caramba. Superou minhas expectativas. Eu achei que eu fosse ficar meio perdido aqui no que eu ia falar e tal, mas acho que Rolou. rolou bem, Fluiu. E tanto que a gente quer fazer uma parte 2, eu acho que merece. Vamos fazer. Então, galera, você que tá assistindo aí, se você tem... Agradeço ao Flow Podcast por estar aqui me recebendo. Pô, o Flow é Que sacanagem. isso, maluco? Tá maluco? Chegou aqui na minha área, Monark, tirando onda. obrigado. Mas ele é o Igor, de verdade. Não, teu Igor, Ele é um tu é o Monark. Galera, se você assistiu isso e se você tem alguma dúvida, faltou falar de alguma coisa, comenta aí que a gente vai fazer. Provavelmente a gente vai fazer ainda. Imagino que não vai demorar muito a parte 2 e aí a gente vai tentar explorar aquilo que a gente não explorou hoje. É verdade. Perguntem. Então, quem gostou do vídeo, vamos Vamos Like. aplaudir. sentar o dedo no like. E Galera, obrigado aí, hein? Salve, se salve. inscrevam no canal, fiquem com Deus e tchau, 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 Valeu, tchau, valeu, tchau. valeu, valeu. Como é que foi? No último vídeo a gente ficou falando, agora acabou a mágica. Acabou a magia. Pô, gente, gostei pra caramba, cara. Pode ser babaca? Vou alugar esse espaço aqui pra montar o meu podcast. Ah, cara, a gente tá cobrando uma ferpela barata aí de uns 300 mil.